Olá, irmãos, tenham uma boa noite, sejam bem-vindos ao nosso culto online. Estamos falando aqui da Igreja da Usina. Hoje estamos iniciando um projeto que está aqui atrás de mim, que é o Jesus Restaurador da Vida. Esse projeto é um novo estudo bíblico e eu peço que os irmãos compartilhem para aqueles irmãos que estão interessados, pois iremos iniciar esse estudo hoje. Bom, para nós iniciarmos aqui o nosso culto, vamos fazer uma breve oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, peço, Pai, que o Senhor esteja com todo esse programa que estamos fazendo nessa noite. Pai amado, que seu Santo Espírito habite aqui em nós e que faça tudo correr da melhor maneira possível. Santo Deus, peço que o Senhor esteja com a nossa internet aqui, para que não haja falhas, com todo mundo que está dirigindo esse culto aqui na Igreja da Usina. Peço também, Pai, que o Senhor esteja com cada pessoa, cada interessado que irá receber esse link, Pai. Que a mensagem seja guiada pelo seu Santo e Bom Espírito e que seja uma boa mensagem para o coração daquelas pessoas que irão assistir esse culto. É isso que nós pedimos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos agora entoar o hino 420. Ó que amigo Cristo temos. Cristo temos, mais chegado que um irmão, quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Há tristezas e pesares, há na vida tentação. Ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo, tão grandioso em compaixão, aos humildes e atende em oração. Quando em dor desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força, é refúgio em e se aqui nos menosprezam, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Bom, vamos entoar agora o hino 478. Jesus
Bom, vamos entoar mais um hino, e lembrando que hoje vamos começar, quem não pegou o início do culto, um estudo bíblico aqui, todas as quartas-feiras aqui na Igreja da Usina, e hoje é o primeiro estudo, que é Jesus Restaurador da Vida. A gente vai colocar o link aí na transmissão, então, quando começar a mensagem, se vocês quiserem baixar o PDF para estar acompanhando o estudo, tá legal? Agora vamos entoar o hino Ó que Esperança.
tem que botar o momento de oração. Boa noite, boa noite. Que alegria estar aqui. Já 15 dias, né? Na última quarta nós estávamos com a programação lá em Benfica e agora retornamos à nossa programação aqui na usina e iniciando, como o Marcos já colocou para nós, obrigado Marcos, iniciando um projeto todo especial aí, que é o projeto agora, né? Jesus Restaurador da Vida, ok? Bom, eu tenho aqui alguns pedidos de oração, tá? Quero aqui colocar os nossos pedidos de oração. A Sônia, ela pede oração pela saúde e conversão da filha Fernanda, pede também pela saúde da Rosália, do Renan, que eles estão com câncer, pede pela Ana, que está internada com Covid, e ela agradece a Deus também pela saúde da Luzia, que está internada com Covid, deve ter alta essa semana, amém, que Deus possa abençoar a Luzia, e que possa estar tudo bem aí, amém, que não precisou entubar. Várias pessoas aqui dando boa noite, família, aqui, Rômulo, boa noite, peço oração pelo meu filho Pedro e minha esposa Patrícia, vamos estar orando, Rômulo, por seu filho e sua esposa. A Liliane, minha esposa, está aqui pedindo oração por uma amiga, Marcele, ela faleceu devido a complicações aí do Covid. A Marcele, ela é esposa de um pastor que é preceptor lá no NASP, e inclusive nós estivemos conversando com ele quando levamos nosso filho agora em fevereiro, estivemos conversando com ele que nos recebeu lá e recebeu nosso filho muito bem, mas infelizmente a esposa dele faleceu hoje. Então que a gente continue orando, ora não só pela família dela, né, a família dele ali, mas tantas famílias que têm perdido aí seus queridos, né, com essa pandemia. Nós estamos em meio a uma guerra, tá? E temos visto aí soldados e soldados, baixa, né, usar aqui uma linguagem militar, baixa e baixa, são muitas baixas aí nessa guerra contra um inimigo cruel que está sendo aí o Covid-19. A irmã Lúcia, ela agradece a Deus as bênçãos recebidas e pede orações pelos familiares e por ela, Edivânia, olá tia Edivânia, pede oração aqui por toda a humanidade, por todos que se encontram aí em um leito de hospital, vamos orar sim, estamos precisando. Temístocles, boa noite, agradeço a Deus o amor e o cuidado por mim e continuo pedindo oração pela Maria Luísa Lopes, minha amiga que está com câncer do sistema linfático, vamos estar orando pela Maria Luísa. Tenho aqui também a Nilce, dizendo aqui, vai estar em oração por todos os pedidos, faça o mesmo que a Nilce, tá? Ore, não só hoje, aqui em nossos momentos, mas ore no seu dia a dia, em seu lar aí, vamos lembrar, Daniel, ele tinha o seu costume de orar 3 vezes ao dia, lembra? Que tal nós orarmos também? Esses tempos atrás eu coloquei nos grupos, nós estamos aí orando em alguns momentos em especial, então a igreja está num projeto de oração, vários horários, eu sei que às vezes nós temos projetos específicos da igreja, e daqui a pouco eu vou apresentar para vocês também um projeto específico aí, novo que está chegando aí de oração, ok? Então vamos orar mais, precisamos. E agradecer a Deus pela chuva que está caindo também, isso é muito bom, viu? Eu tenho aqui mais um pedido de oração, aqui minha mãe colocou aqui, pedindo oração pela Isabel, a tia Isabel, está aí com a garganta ruim, e estava com dor de cabeça, a gente fica aí sempre receoso, né, quando começa essas dores assim, esses problemas parecidos com sintomas de Covid, a gente fica receoso. Então, e ela pede para a gente continuar orando também pela Alessandra, que é uma amiga, e por todos os enfermos. Solange, a Solange pede oração aqui por Carolina Pereira Gomes, está hospitalizada por causa de uma infecção, ela vai ser submetida amanhã à anestesia geral para realizar exames, então precisamos orar pela Carolina, lembre aí nas suas orações da Carolina.
A Jude pede oração pela família. O coração está sofrendo aí, o coração da família, pela morte da Carmen. Muita dor. Que Deus possa estar com vocês, Jude, nesse momento de tanta dor e sofrimento. Confesso que ultimamente o nosso coração anda angustiado e triste o tempo todo devido a essa situação toda que estamos vivendo, mas eu não sou capaz de sentir a sua dor nesse momento. Então, que o Senhor Deus possa confortar você e sua família. Ela pede oração também por sua saúde e a vida profissional, vamos estar orando. Nilce pede oração por todos os pedidos, né, do grupo Unidas em Oração, da Igreja da Tijuca. É um grupo aí especial aí que as mulheres criaram, e todos os sábados elas têm um encontro, mas durante a semana elas sempre estão ali orando por momentos especiais. Muito bom isso aí, Nilson. Por todos os familiares também, ela pede oração pelo esposo, filhos, netos, irmãos. Solange agradece a Deus pela vida do genro, que está hoje aniversariando. Amém, parabéns para ele. Deus possa abençoá-lo aí, Solange. Cristina pede oração pelo irmão Sérgio, dela, né? O irmão dela, Sérgio, que está com uma mancha na perna, e parece aí que o câncer está voltando. Então, que a gente possa estar orando, lembrando aí nas nossas orações do Sérgio, que é irmão da Cristina. Irmão Luiz Carlos, pedindo oração aqui pelo primo da Beatriz, está internado com Covid, o quadro apresentou aí uma piora, vamos estar orando, lembrando aí de orar por outros também, né, que sempre nós temos pedido aí, a Bela, por exemplo, que é a priminha da minha esposa, e outras pessoas mais que nós temos orado. A Cristina também pede oração aqui pelo irmão Isaías, o irmão dela que está com coágulo na coxa, está com flebite. Vamos estar orando neste momento por esses pedidos de oração. Não tem problema, você pode colocar o seu pedido de oração aí, mesmo após nosso momento de oração, porque assim nós temos os nomes para orarmos depois, durante a semana, até o nosso próximo culto, ok? E eu quero convidar você então, neste momento, para nós orarmos. E eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou dar 1 minuto de oração, tá? Vou dar 1 minuto de oração. Depois deste 1 minuto de oração, eu vou estar orando aqui. Então, nesse 1 minuto é para que você coloque aos pés de Cristo agora o seu anseio, a sua dor, que você fale com Deus agora a sua dor, o seu sofrimento, em 1 minuto. E depois eu vou estar colocando todos os pedidos de uma forma geral, ok? Então, a partir de agora... temos mais um pedido aqui, só um segundo, por favor. Eu tenho aqui a Cristina, pede oração pelo pastor Joás, a esposa, que estão com Covid, pioraram depois da alta, estão com o pulmão comprometido, vão ter que tomar todos os remédios novamente. Vamos estar orando sim, Cristina. Então vamos neste momento, a partir de agora, nós temos então 1 minuto de oração, e depois desse 1 minuto de oração, então eu vou estar orando. Senhor nosso Deus e Pai, somos imensamente gratos a Ti por todo o cuidado que o Senhor tem tido com Teus filhos. Ó Deus, sabemos que mesmo diante de todo o cuidado que o Senhor tem conosco,
mesmo, ó Pai, sabendo que o Senhor está ao nosso lado continuamente, nós temos sofrido muito, ó Pai, aqui neste mundo. São pessoas, às vezes familiares, às vezes amigos, conhecidos, que têm não apenas, ó Pai, necessitado da cura, mas muitas vezes, ó Pai, têm perdido a vida e assim fica a família com o coração em dor e sofrimento. Ó Pai, por favor, que o Senhor possa olhar por este mundo, um planeta que o Senhor criou, era para ser tão perfeito, mas infelizmente, ó Pai, estamos vivendo neste planeta, neste mundo, em meio a dor e sofrimento, e só mesmo o Senhor para nos livrar dessa dor e esse sofrimento. Ó Deus, por favor, ó Pai, olhe por cada pedido de oração que foi colocado aqui em nosso grupo. Olha, ó Pai, por favor, por cada um dos teus filhos que está sofrendo neste momento num leito de dor, necessitando, ó Pai, quem sabe de cuidados especiais. O Senhor é o médico dos médicos e o Senhor pode, ó Pai, cuidar de todos eles. Sabemos que, como doador da vida, o Senhor é capaz de restaurar a vida de todos, mas entendemos também, ó Pai, que às vezes isso não é o melhor para nós. Então, colocamos todos os teus filhos, sejam estes dos pedidos de oração, por reabilitação, sejam outros, ó Pai, todos eles, todos nós estamos em tuas mãos. Que, ó Deus, seja feito em nossa vida, conforme a tua graça, a tua bondade, a tua sabedoria, e aquilo que for melhor para nós e para os nossos que estão ao nosso redor. Em especial, entregamos, ó Pai, os teus filhos que estão passando agora pela dor da perda, que perderam entes queridos. Ó Deus, por favor, console e conforte o coração de cada um deles. Nós estamos iniciando hoje um novo projeto, onde estaremos estudando a Bíblia nos próximos meses, na quarta noite. Que o teu Santo Espírito possa, ó Pai, abrir a nossa mente para compreendermos a tua palavra. Nós vamos ter agora o pastor Jader dando abertura para nós com o primeiro tema. Que o teu Santo Espírito lhe conceda sabedoria. Continue ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, Deus possa abençoar você agora. Como o Marcos falou, na descrição do vídeo aí no YouTube, da transmissão, você tem link, tem 2 links para o estudo bíblico em PDF, ok? Esse estudo que nós vamos passar aqui, ele está escrito aí em PDF. Tem o primeiro link, é o estudo normal, e o segundo foi um link especial criado para as mulheres, tá bom? Um estudo aí criado para as mulheres. Então, aqueles que quiserem, se você não conseguir agora baixar, você pode entrar depois, clica só lá no link que você vai conseguir baixar o estudo, rever em casa e fazer, já pode adiantar também o estudo da próxima semana, ok? Mas agora nós vamos ter então esse momento do estudo. Eu volto no final para dar uns recadinhos especiais aí e apresentar as novas programações que vão surgir a partir da próxima semana. Pastor Jader, que Deus o abençoe neste momento. Bom, boa noite a todos. É com alegria que a gente está aqui mais uma vez. Como diz o pastor, já fazem 15 dias que nós estamos sem nos ver, mas é um prazer aqui quando nós nos colocamos juntos para estudar a palavra de Deus e aprender a respeito da sua vontade para nós hoje. Então, eu gostaria de convidá-lo mais uma vez a orarmos juntos
para que Deus esteja nos guiando durante este estudo, certo? Oremos. Grandioso Deus, nosso maravilhoso Pai, obrigado mais uma vez por este dia em que estamos aqui reunidos para conhecer mais a respeito da Tua vontade. Pedimos que o Senhor nos proteja, nos livre agora de qualquer preocupação, que possamos estar com a mente aberta para entender o Teu querer. Obrigado pelo Teu amor, nos dirige, é isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só. Bom, amigos, para aqueles que ainda não conhecem a Bíblia, nós estaremos conhecendo um pouquinho mais a respeito dela, estaremos aqui colocando alguns versos para estudar. Hoje eu quero fazer um pedido para você, não é só você assistir, vai lá, escuta o que eu estou te falando, pega a sua Bíblia, pegue uma caneta, ok? Porque você vai precisar dela. Anota aí os versos, se você quiser anotar num caderno, ou se quiser sublinhar ali os versos na Bíblia, para que depois fique fácil para você saber onde lembrar daquilo que vamos aprender, porque você vai querer dividir as descobertas de hoje com outras pessoas. Se essa é a primeira vez que você está estudando a Bíblia, se você tiver dúvida em como abrir a Bíblia, você vai ver que nas primeiras páginas você vai ter um índice que vai lhe mostrar ali o número da página referente a cada livro que vamos estudar. E quando eu falar de capítulos, nós vamos ver os números grandes. Quando eu falar de versículos, nós vamos ver os números pequenos. Eu sei que para alguns aí isso já é costume, mas para você talvez que está aprendendo agora a estudar a Bíblia, eu sei que às vezes a gente fica meio perdido aqui quando faz uma referência de algum verso, e aí fica mais fácil compreender quando a gente sabe como abrir a Bíblia, tá certo? Eu vou ter paciência aqui junto com vocês, nós vamos estudar juntos, ok? Mas um provérbio judeu, pode passar para mim. Esse provérbio judeu fala a respeito da verdade nua e crua, certo? Que é hoje, pastor. Então nós vemos ali, pode passar mais um provérbio antigo, que uma vez a verdade e a mentira se reuniram para conversar. A mentira falou assim, olha, vamos... E olha só como a água está deliciosa, está maravilhosa, está agradável. E a verdade tocou nessa água, sentiu a água, viu que a água estava maravilhosa. Então a mentira convidou a verdade para que ambas tomassem um banho ali naquele riacho. E elas então foram até o riacho, se despiram, tomaram um banho juntas. Mas ali quando ela menos percebia, quando ela estava ali se arrumando, a mentira saiu sorrateiramente. E quando ela estava saindo, ela roubou as vestes da verdade e saiu correndo. E no meio do caminho ela se vestiu como verdade. E a verdade, irritada, saiu correndo então nua atrás dela, mas todos que estavam na cidade, ao ver a verdade correndo nua, era desagradável, incomodava, o pessoal tentava tirar e mandava ela embora para ela fugir, teve que ser escondida, e a mentira andava pelas ruas vestida confortável. E falando ainda sobre verdade, tem um grande escritor, pode passar para a gente? Aqui mesmo. Aguenta aí. Obrigado. Então nós vemos aqui que a história da verdade nua e crua, o surgimento disto. Ok? Mas o que é a verdade? Certo escritor, eu gosto muito das colocações que ele faz, ele se chama Mark Twain. Mark Twain, certa vez, ao falar sobre verdades e mentiras, ele disse sobre o fato de enganar as pessoas, que hoje é muito mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que elas foram enganadas. Peraí, não entendi nada, aguenta aí. É muito mais fácil você contar algo para a pessoa e fazê-la acreditar, mesmo que seja mentira, do que você tentar ir lá e falar para ela, olha, isso que você sabe é mentira. É difícil você fazer a pessoa abrir os olhos e ver que tudo aquilo que ela viveu é uma mentira. Isso é complicadíssimo, porque hoje nós vivemos num mundo, todas as pessoas gostam de continuar com as suas visões, gostam de continuar com a sua maneira de pensar. Um pequeno problema na internet, já estaremos estudando aqui juntos, ok? Mas por enquanto você está abrindo a Bíblia aí, não conseguiu escutar? Estão escutando agora?
Nós agradecemos aí a atenção. Peço, nós tivemos algum problema aqui com a internet, teve algumas pausas, certo? Deu uma travada aqui um pouquinho, mas acontece. A internet não está um pouquinho boa por causa da chuva, mas nós podemos continuar agora, certo? Nós estamos falando sobre quão fantástica é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que, durante 1.600 anos, como eu disse, vários homens foram guiados por Deus para escrever acerca de uma mesma coisa. Eu falei que é difícil a gente concordar com os nossos avós, nossos bisavós, então imagine concordar com alguém que viveu 1.600 anos atrás. É muito difícil. Mas a Bíblia conta a história de 40 homens, na verdade são 40 homens que escreveram esses 66 livros, certo? Que falam a respeito da vontade de Deus durante a história. Para a gente poder entender por que a Bíblia é tão difícil de compreender, nós vamos ler uma história da qual uma pessoa tinha dificuldade de ler a palavra de Deus e ela então encontra respostas aqui mesmo na Bíblia, certo? Então eu quero que você abra comigo o livro de Atos, capítulo 8, certo? Não deixe de abrir a sua Bíblia, porque quando você abre a sua Bíblia é Deus falando com você, amém? Então em Atos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 26, certo? Vai falar aqui a história de Felipe e o eunuco. Vamos ler juntos aqui. Diz assim: um anjo do Senhor falou a Felipe. Felipe era um dos discípulos, certo? E o anjo de Deus foi lá e falou com Felipe, dizendo: olha, Felipe, se levanta, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém até Gaza. Este caminho se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que então um etíope, certo, da Etiópia, da África, eunuco. O que é eunuco? É um homem que fora castrado, certo? Geralmente era um homem que servia a realeza e para que ele não tivesse contato com as princesas, as concubinas, ele era então castrado para que ele servisse somente para como escravo para aquela nação, certo? Então esse etíope eunuco, ele era alto oficial de Candace, ou Candace, certo? E rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, ou seja, ele era como se fosse o tesoureiro de Candace, que viera então adorar em Jerusalém. Este homem da Etiópia ouviu falar a respeito do Deus de Israel, ouviu falar a respeito do Deus da Bíblia, e este homem gostaria de saber mais a respeito da Bíblia, mas o problema é que ele não compreendia aquilo que lia. E então estava ele de volta, assentado no seu carro, provavelmente uma carroça naquele tempo. Vinha então lendo ele o profeta Isaías, estava lendo o livro de Isaías. E então disse o Espírito a Felipe: olha, Felipe, vai lá e se aproxima desse carro e acompanha. E então Felipe saiu correndo, e correndo Felipe ouviu este homem, o eunuco, ler o livro do profeta Isaías, e então perguntou: amigo, você compreende o que vens lendo? E ele respondeu: mas como é que eu posso entender se ninguém me explicar? E ele foi parando então a carroça e convidou o Felipe a subir e a sentar-se junto com ele. Sabe, amigos, é muito interessante quando paramos e entendemos que para entender a Bíblia, muitas vezes Deus utiliza outras pessoas. Deus utiliza alguém para lhe explicar. É claro, você não depende unicamente da explicação de uma pessoa. Você observa, assim como a Bíblia fala de tantos como os bereanos, que observavam na palavra de Deus, nas Escrituras, para saber se era desta forma. Então, quando alguém lhe explica a palavra de Deus, você observa e vocês compreendem melhor o que Deus quer dizer. Porque durante toda a história de Israel, os ensinamentos bíblicos foram sendo progressivos. E aí nós aprendemos com aquilo que os nossos antepassados já deixaram para nós. É uma herança cultural, e não só cultural, mas uma herança acadêmica. É por isso que nós estudamos história, é por isso que nós estudamos filosofia, é por isso que você vai na escola, é para você adquirir um conhecimento que já foi pesquisado, já foi adquirido pelas gerações anteriores. E na Bíblia não é diferente. Aprendemos através da história, aprendemos através de tudo aquilo que chegou até aqui. Por isso que nós somos gratos a movimentos como da Reforma, tudo aquilo que já se passou, homens como Martim Lutero, homens como Wycliffe e tantos outros, que trouxeram estudos que nos permitem hoje sentar aqui juntos e aprendermos mais a respeito da Bíblia. Então, aqui nesse momento, da mesma forma, o eunuco recebeu informações do Felipe, que era próprio discípulo de Cristo, certo? Então, nós vemos aqui, vamos aprendendo junto.
A pergunta que eu fiz lá no início era: por que às vezes precisamos de ajuda para começar a entender a Bíblia? Porque ela é complicada de se entender sozinho. Então nós precisamos sempre de alguém para nos guiar, e a Bíblia nos explica, certo? Primeiramente nós precisamos, para entender a Bíblia, a gente tem que ver a primeira pergunta de hoje. Qual que é a fonte de inspiração para os profetas? Certo? Se os profetas foram lá e escreveram, como é que eu posso saber se eu posso confiar ou não? Qualquer um pode ir lá escrever e assinar embaixo, ó, foi Deus que mandou isso aqui. E como é que eu sei que os profetas realmente falaram divinamente inspirados por Deus? Em 2 Pedro 1:21, nós lemos o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aí você fala assim, mas Jader, ainda está, como é que eu posso entender? Sabe o que é maravilhoso da Bíblia? A Bíblia ela é algo fantástico porque ela não escreve só o lado bom das pessoas. Todos os heróis da Bíblia que foram descritos aqui contam os seus detalhes até mais íntimos, desde os seus erros, suas grandes falhas, seus grandes pecados, seus grandes tropeços, coisa que nenhuma outra história conta. A Bíblia ela mostra de maneira sincera tudo aquilo que aconteceu e os desafios que se passaram na vida de cada um deles. E hoje nós temos, graças aos estudos da arqueologia e também da história, nós vemos que a maior parte aqui há evidências de que foi assim mesmo, do jeito que essa história é contada. Então nos dá uma maior certeza de que realmente estes fatos aqui são verídicos. Então nós vemos ali, qual que era a fonte de inspiração dos profetas? Não era a filosofia da época, embora muitos estudassem filosofia, nós temos Paulo que estudava filosofia, essa não era a base que ele utilizava para escrever a palavra de Deus. Também não eram suas ideias pessoais, porque muitas vezes eles discordavam até. Nós vemos Jonas que discordava da palavra de Deus, ele falava, não, eu não quero fazer isso aqui, mas Deus falou, não, vai lá, que eu quero que você vá lá e fale com eles. Então nós vemos que muitas vezes não era a ideia pessoal deles que era distribuída aqui, mas sim o Espírito Santo que os guiava durante toda a Escritura, tá certo? Então aqui a resposta certa para essa primeira pergunta era o Espírito Santo. O Espírito Santo era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos. Vamos para a nossa segunda pergunta para ajudar a entender um pouquinho mais sobre a Bíblia. Onde se origina a mensagem dos profetas, certo? Aí mais uma vez nós vemos lá Tessalonicenses, o primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 13. Marca esses versos, anota eles aí num papelzinho, depois você estuda mais uma vez. Diz assim: por isso também damos sem cessar graças ao nosso Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, né? Não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, o qual também opera em vós os que crestes. Ou seja, a palavra dos apóstolos, quando eles pregavam para as igrejas, não era deles mesmos. Da mesma maneira que eles receberam de Deus, eles distribuíam isso, eles levavam a palavra de Deus para os outros. Então a origem da mensagem dos profetas não é na sabedoria humana, certo? E nem na sua experiência pessoal, como a gente havia falado antes. A origem de toda essa mensagem sempre veio de Deus. Por isso que eu disse, como é que é possível 40 homens diferentes concordarem em algo? Olha só, Amós era boiadeiro, Lucas era médico. Quando é que um boiadeiro vai concordar com um médico na sua concepção das coisas? Raramente. E quando é que um homem como Mateus, que era cobrador de impostos, vai concordar com Salomão, que era rei? É quase impossível. Mas nós vemos esses 40 homens que viveram em épocas diferentes, que tinham ofícios diferentes, concordarem porque a mensagem não era deles. Eles só eram os mensageiros. A mensagem, ela provinha de Deus. Amém? Então nós continuamos aqui. Nós vemos que a origem é a experiência pessoal. Terceira pergunta, será que toda a Bíblia é inspirada por Deus? Porque eu não sei, a gente fica com essa dúvida, né? Tem tantos livros, às vezes parece que um fala uma coisa boa, outro não fala tanto. Será que o Antigo Testamento é o mesmo do Novo? Porque às vezes a gente falta com o entendimento, né? Então diz assim, lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, certo? Para redarguir e para instruir em justiça. Ou seja, a Bíblia, por mais que ela conte sobre atos terríveis, ela realmente ela é sincera, ela mostra sobre homens que erraram. Mas Deus utiliza a história deles para falar a respeito, para nos dar exemplos de pessoas que, assim como nós,
tinham pecados, assim como nós, tinham suas dificuldades, e quando tiveram seu encontro com Deus, obteram respostas e souberam como guiar a sua vida. Então, quando a gente olha na Bíblia, não quer dizer que tudo que está escrito aqui é aprovado por Deus. Deus só conta para nós a história do povo que ele guiou. Esse povo errou, tropeçou, caiu diversas vezes, mas também se arrependeu e alcançou misericórdia no Senhor. Então, nós hoje também cometemos as mesmas coisas. Eu sei que às vezes você olha para a sua vida e pensa, poxa, eu não posso ir para a igreja, olha como é que está a minha vida, ou eu não vou lá na igreja porque tem um fulano lá que faz tudo errado. Eu quero que você saiba que não é diferente da história passada. Sempre foi assim, o ser humano sempre foi falho. E nós estamos aqui todos juntos com o objetivo de termos um relacionamento com Deus, que é o único que é santo, o único que é perfeito. Aquele que realmente é diferente de nós que somos pecadores. Continuando então, será que o que diz 2 Timóteo? Que é só o Antigo Testamento? É só o Novo Testamento que é inspirado? Não, é toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada para nos corrigir, para nos ensinar, para nos guiar e nos instruir em justiça. Amém? Vamos ver aqui a quarta pergunta para entendermos melhor a Bíblia. O que devemos buscar nas Escrituras? Certo? A maioria das pessoas vai até as Escrituras para tentar, de alguma maneira, alcançar algum objetivo. Mas que objetivo é esse? Alguns vão por causa de dinheiro, outros vão por causa de doença. Eu sempre falo que existem grandes enganos na vida. Algumas pessoas pensam que Jesus Cristo é poupança. Você dá R$100 para Jesus, ele te volta 200. É a melhor poupança que tem. E tem gente que acredita que Jesus Cristo é pé de moleque. Pé de coelho. Certo? Porque quando a gente acha que ele é pé de coelho, a gente acha que, estou com Jesus no bolso, não vai acontecer nada de ruim. Vai dar tudo certo. E aí, será que é isso mesmo? Será que quando eu sou cristão eu não vou me acidentar, não vou ficar com Covid, eu vou ir na igreja sem máscara? Aqui eu estou sem máscara, mas a gente está tomando todos os cuidados, todo mundo aqui está de máscara, o pessoal está utilizando álcool em gel, a gente limpa aqui sempre, porque a gente sabe que apesar de cristãos, não significa que nada de mal vai nos acontecer. A Bíblia não fala a respeito disso. Mas vamos ver o que a Bíblia fala lá em João 5,39. Diz assim, ó, examinais as Escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim mesmo. Jesus falando sobre isso. O que Jesus queria dizer aqui? Nós vimos os fariseus lá, eles examinavam as Escrituras, sempre estavam lá estudando, falavam que ali eles podiam aprender sobre a vida eterna, mas quando eles encontraram com Jesus, eles não reconheceram o personagem principal das Escrituras. Por isso, qual era o problema? Os fariseus talvez estivessem preocupados com status, talvez estivessem preocupados com os seus bens, talvez estivessem preocupados com outras coisas, mas não estavam preocupados em conhecer, em ter um relacionamento com Deus. Porque, na verdade, o objetivo da palavra de Deus é trazer você a ter um relacionamento com Deus. É você entender quem é o seu Criador, você saber de onde você veio, para onde você vai, quem é você. A Bíblia é aquela que responde essas questões. Então nós perguntamos, o que devemos procurar nas Escrituras? Devemos procurar prosperidade material? Não é disso que Deus está nos falando. É claro que ele fala nas promessas de que nada vai nos faltar, mas ele fala que nada vai nos faltar quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Quando buscamos levar as boas novas a todo mundo. E se você quer saber mais dessas boas novas, acompanhe a gente toda quarta-feira aqui. Nós vamos falar sobre as boas novas, não é apenas entender que Cristo Jesus veio e morreu por mim e você. Existe algo muito mais fantástico. É você entender quem de fato é Jesus, o que ele quer fazer na sua vida, para onde ele quer te levar, isso tudo é muito importante. Por isso que você tem que acompanhar e estudar a Bíblia para ter esse relacionamento com Cristo. Então, o que a palavra de Deus ela nos traz? Ela não nos traz prosperidade material, ela não traz sucesso profissional, apesar de que ela tem dicas fantásticas para isso. A Bíblia te fala sobre como você ser próspero, certo? Mas, na verdade, a Bíblia te oferece um encontro com a vida eterna, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vida eterna, Ele é a fonte de vida. E é este encontro que nós buscamos com Ele aqui na palavra de Deus. Continuamos, então, na quinta pergunta. Quem é o verbo? Que verbo é esse? Espera aí, lá na Bíblia fala a respeito de um verbo que estava no princípio. E a gente vai ver isso, olha só. Abra sua Bíblia em João, esses versos são fantásticos. Abre aí em João, capítulo 1. Aqui o discípulo João, ele sempre teve um amor muito grande por Cristo, e aqui ele além de trazer as boas novas, ele fala muito a respeito da pessoa de Cristo.
E aqui ele fala sobre a pessoa de Cristo na própria criação. Fala, sério? Jesus Cristo estava lá na criação? E o mais interessante é que você vai ver que foi ele ainda que trouxe você. De alguma forma, ele trouxe a criação a passar a existir. Então nós vamos aqui juntos, olha só. No princípio, certo? Era o verbo, no verso 1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Eram duas pessoas, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso é meio confuso, certo? Mas a gente vai lendo e vai entendendo um pouquinho melhor. Aqui nós temos dois sujeitos. Nós temos o verbo e nós temos Deus. Mas o verbo também era Deus. Vamos lá que a gente vai entendendo. Ele estava no princípio com Deus. Ele repete várias vezes, porque na cultura hebraica, quando tudo é repetido várias vezes, é porque o autor quer te mostrar que tem algo importante ali. Precisamos entender que são duas pessoas que estão ali. E o autor ele faz essa ênfase diversas vezes. E todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Pelo verbo. Vamos voltar lá. Ó. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, ele era a fonte da vida, como nós vemos, ele é o encontro, nós vamos para a Bíblia para encontrar o verbo, para encontrar a fonte da vida, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, ou seja, a vida também é aquela que nos guia, a palavra de Deus é aquela que nos guia, a nossa luz. E o verbo, lá no verso 14, nós pulamos, vamos lá para o verso 14, que diz que o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós vemos que Cristo Jesus era aquele que estava na criação, desde o princípio. Ele é aquele que através dele tudo foi feito, tudo foi criado. E nele estava a vida, e através dele, ele é aquele que é a luz dos homens. É com ele que temos um encontro quando lemos a palavra de Deus. É com ele que temos um encontro toda vez que buscamos ao nosso Senhor. A Bíblia fala a respeito de Deus. A Bíblia fala a respeito da criação, fala a respeito daquele que nos criou. E é esse relacionamento que é importante. Então vamos lá, vamos entender então. Quem é o verbo? O verbo descrito por João é Cristo, é Jesus. Vamos para a nossa próxima pergunta. E que método Deus usou para criar todas as coisas? Certo? Se foi ele que fez todas as coisas. Lá em Salmos 33, 9 diz que ele falou e tudo foi feito. Ele mandou e logo apareceu, ou seja, através do poder da sua palavra, tudo foi gerado, tudo foi criado. Próxima pergunta, certo? O que um centurião disse a Jesus? O centurião que aparece aqui na história de Mateus, capítulo 8. Por que Jesus se admirou com o que o centurião disse? Olha só. Diz o seguinte, é uma história que o centurião respondendo disse ao Senhor, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas fale somente uma palavra, e o meu criado há de sarar, pois também eu sou homem sobre autoridade, tenho soldados, e as minhas ordens, tudo que eu falo os meus soldados obedecem. Eu digo a estes, vai, e ele vai. E eu digo para outro, vem, e ele vem. E também falo para o meu criado, ó, faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, porque este homem conhecia ele. Ouvindo isso, disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aquele homem sabia que Deus, através da sua palavra, que Jesus, através da sua palavra, aquilo que ele dissesse, seria feito. Era um homem que conhecia a Jesus Cristo, talvez não só de ouvir falar, mas era aquele que tinha uma intimidade maior, porque provavelmente teve contato com a palavra de Deus. Então nós vemos aqui a nossa próxima pergunta, e como é que Jesus interpretava as Escrituras? Como é que ele considerava as Escrituras? Eu já disse para você, mas a gente lê junto. Em Lucas 24, 27, diz assim que Jesus, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus, além de considerar a palavra de Deus como verdade, ele vê que desde Moisés, ou seja, desde os primeiros 5 livros da Bíblia, certo? A Torá, os primeiros 5 livros escritos por Moisés, até todos os profetas que falam, todos os antigos testamentos e também as cartas dos apóstolos no Novo Testamento, naquela época não havia sido escrito ainda, mas ele diz que através de todo o Antigo Testamento, de toda a Escritura, explicava-lhes o que era dele, certo? E se achava em todas as Escrituras, ou seja, toda a Escritura foi escrita a respeito de Jesus Cristo. E o que mais chamou a sua atenção durante esse estudo aqui? A gente vê que, quando a gente vai estudando, a gente
se a gente for ali continuar estudando, eu tenho certeza que alguns aqui até já estudaram isso. E quando reveram agora esses mesmos versos, esse mesmo assunto, provavelmente descobriram algo novo. E conforme a gente vai lendo, relendo e buscando mais a Deus, temos esse encontro gostoso um com o outro e com Deus. Então é importante que você anote, peça, pergunte, converse com as pessoas. Se você tiver dúvida, converse com alguém da sua igreja ou entre em contato conosco mesmo. Eu vou passar para vocês aqui o nosso contato, vai estar aí junto o meu contato, o contato do pastor Serlison. Se você tiver qualquer dúvida, quiser aprender mais da Bíblia, nós vamos estar sempre aqui à sua disposição. Eu gosto muito de estudar a Bíblia. Eu sei que isso aqui é só um detalhezinho, só aprendemos aqui alguns princípios sobre como entender melhor a Bíblia, assim como o eunuco estava aprendendo naquele tempo, junto com Felipe. Então nós vemos assim, é muito interessante a gente pensar em algumas coisas. Primeiro, que Jesus falava que a palavra é a verdade, certo? Nós vemos lá, a tua palavra é a verdade, em João 17:17. E Jesus também falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade era a palavra dele, mas ele também era a verdade. E a pergunta é, será que nós estamos buscando a verdade nas fontes erradas? Onde é que a gente quer ter um relacionamento com Deus, mas onde é que você está procurando? O que está fazendo você? Eu oro a Deus, eu quero entregar algo a Deus, as pessoas dizem, eu quero fazer o meu melhor para Deus, mas elas nem sabem o que Deus quer delas. Sabe, às vezes as pessoas não se agradam do nosso melhor, quando as pessoas precisam de algo, elas querem falar do que elas precisam, elas querem ter uma resposta sua daquilo que elas precisam. Então, por exemplo, se você é casado, olha só, casamento sempre é a melhor das parábolas para falar a respeito do relacionamento entre nós e Deus. Você está casado, você gosta muito de carros, e aí você vai lá e compra um monte de revistas sobre carros, compra acessórios de carros para sua esposa e dá para ela, você dá o seu melhor. Mas às vezes a mulher olha, é claro que tem mulher que gosta de carro, mas nem todas as mulheres vão se agradar disso. Para que eu tenha um relacionamento com a mulher, eu preciso saber o que ela gosta. Eu preciso saber do que ela tem interesse, para que eu possa não dar o meu melhor, mas oferecer aquilo que ela precisa. E Deus, Ele quer ter um relacionamento conosco, Ele sabe das tuas necessidades, Ele busca o melhor para você. Mas agora, será que você tem buscado entender o que Deus deseja para a sua vida hoje? Isso é um convite para você. Pare, analise as Escrituras e veja o que Deus quer falar com você. A verdade está na palavra que revela Jesus e o plano da redenção, ou seja, através daqui a gente tem um contato com Jesus, entende o seu plano e entendemos o porquê da morte na cruz. E às vezes até mesmo, a maioria das pessoas não entende, mas se Jesus morreu, por que ele está demorando? Calma, se você quiser entender isso, vamos estudar junto a palavra de Deus. Eu quero ter esse encontro com você aqui nas quartas-feiras. Às vezes vai estar aqui o pastor Serlison também, ou teremos outro convidado, mas eu estarei sempre junto, se não aqui, estarei ali sentado, estarei orando junto e acompanhando o estudo com você. E diz assim, ó, Deus também nos fala que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Quando a gente entende a palavra de Deus, nós temos uma liberdade muito maior. Porque nós vemos assim, por que será que homens como os discípulos apanhavam e sorriam? Por que eles eram pobres e se consideravam ricos? Por que mesmo com as dificuldades da vida, eles se encontravam em plena vida? Eles exalavam vida, eles eram diferentes, as pessoas percebiam e falavam, como eu quero ser como estes homens? E eu digo, se você busca a palavra de Deus e entende a vontade de Deus, você vai ter uma liberdade muito grande no seu coração. Você vai entender que não são bens materiais e às vezes não é mesmo um mundo sem dificuldades que traz felicidade. Mas o que traz felicidade são as promessas e esperanças que encontramos na palavra de Deus. Se você quiser saber mais, eu vou estar aqui esperando você, tá certo? Então eu fiz vários convites aqui, mas eu quero que você veja o quão interessante é você continuar conosco. Então às vezes vem a pergunta, por que às vezes preferimos ficar presos às ilusões desagradáveis? Às vezes a gente acha que só porque é agradável a gente se prende, a gente finge que é feliz nas redes sociais, a gente finge que é feliz indo para tal lugar ou tendo uma pessoa bonita do nosso lado. Eu quero ter a pessoa mais bonita, mas às vezes não é a pessoa que conversa bem com você. Então, o nosso relacionamento com Deus não tem a ver somente com bênçãos e coisas agradáveis. Tem a ver com profundidade de relacionamento, algo sincero, um relacionamento de pai e filho. Como é que eu posso estudar, meditar e compreender a palavra de Deus? Olha, vamos lá. Primeiramente, precisamos orar.
ore a Deus pedindo sabedoria antes de ler e estudar as Escrituras. As Escrituras também não são livros só de ler. Você não lê ele do princípio ao fim como se fosse uma história. A gente estuda, a gente medita nos seus valores. Compare textos e analise o livro. É para analisar o capítulo e o verso antes e depois. Por exemplo, eu li um verso aqui que a gente viu, certo? Eu quero que você veja toda a história. O que tem antes? O que tem depois? Do que se trata? Certo? Porque senão a gente pega um verso isolado e acaba puxando para nós como se estivesse falando conosco. A palavra de Deus, ela é uma mensagem fantástica para nós. Ela é uma mensagem que fala conosco, mas não é assim. Espera aí, eu vou ler aqui e diz aqui que naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja. Eu falo, é porque fulano me odeia. Deus está falando aqui, ó, que tem gente que me odeia e está falando comigo. Não, não é isso. Aqui está contando a história da igreja. Aqui está contando, você aprende a partir das histórias que foram vividas ao lado de Cristo. Mas não quer dizer que o verso que está escrito aqui se dirige à sua vida. Você vai ver o contexto da história, vai orar a Deus, Senhor, me guia da mesma maneira que você guiou aquelas pessoas lá no passado. Da mesma maneira que o Senhor guiou aquelas pessoas. Então vamos lá, medite sempre pensando, o que Deus quer dizer para mim? O que Ele espera de mim? E levando sempre em conta o conhecimento acerca de Deus, que decisão que você deve tomar hoje? São perguntas que precisamos analisar ao estudar a palavra de Deus. Então nós vamos fazer hoje um compromisso de fé. Mas eu falo, não quero que a gente, eu vou fazer esse compromisso, vou pedir para erguer a mão, não é isso. É você no seu coração, converse com Deus, Pai, olha, eu quero fazer um compromisso contigo, eu quero de verdade ter um relacionamento diferente contigo. Você deseja conhecer mais a Bíblia? Fala para Deus, Pai, eu quero entender mais de Ti, eu quero ter mais relacionamento, eu quero entender o que o Senhor quer para a minha vida, a fim de colocá-la em prática e ser restaurado por Jesus todos os dias. Você quer colocar em prática isso aqui? Eu digo, não adianta só ler. No momento que você coloca ela em prática na sua vida, a sua vida será plenamente restaurada. Isso eu posso garantir para você. Deus, Ele tem um plano especial para mim e para você. E por isso eu gostaria de orar por você. Fala, amigo, não deixe para depois o que pode ser feito hoje. Não deixe para depois esse compromisso que Deus está te convidando mais uma vez. Eu sei que talvez Ele já tenha te convidado, talvez você tenha deixado passar. Não deixa passar mais uma vez. Deus quer falar com você, eu quero ter um relacionamento com você. E Deus, agora esse é o momento que nós podemos nos dirigir a Deus e falar, Senhor, me ajuda. Eu tenho dificuldade, é difícil ler a Bíblia. Me ajuda, me guia. Deixa eu entender, coloca alguém na minha vida para que me ajude a entender a palavra de Deus. Se precisar também, nos procure, nos busque, nós estaremos à disposição para te ajudar também. E eu tenho certeza que Deus vai te trazer grandes respostas para a sua vida. E se você ficou com vontade, ficou curioso, eu falo com você, não deixe de perder, não deixe de acompanhar conosco aqui, próxima quarta-feira, não deixe de estar junto conosco. Se eu gostaria de orar nesse momento, pela sua vida, também por cada um que está presente aqui, pelas nossas famílias, também pelos pedidos que foram feitos, estaremos orando aqui para que Deus continue nos guiando. Amém? Então, feche os seus olhos, falemos com o Senhor. Querido Pai, nesse momento estamos aqui em Tua presença, clamando, Senhor, para que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra. No meio de tantas ilusões, no meio de tantas tristezas, no meio de tantas dificuldades nesse mundo, parece até fantasia falar de uma vida sem preocupações. Parece até fantasia falar de uma vida em tranquilidade, paz, uma vida plena na qual temos completa segurança. Mas eu posso dizer, Pai, porque eu já experimentei isso e sei quão maravilhoso é estar do Teu lado. E eu peço nesse momento para que todos que estão aqui presentes conosco tenham a oportunidade de sentir o mesmo. Que eles possam conhecer a Ti, Senhor, nas Escrituras. Eu sei que não é fácil, muitas vezes eu mesmo tenho dúvidas. Mas eu tenho certeza que o Senhor é aquele que sempre me ajudou e vai ajudar todos aqueles que Te buscarem. Por isso, ajude, guie todos esses que estão nos acompanhando, este que está em casa conosco orando, cuide de sua família, o proteja, Pai, não apenas dos problemas desse mundo, mas eu peço proteção contra os enganos, Pai. Que não sejamos escravos de ilusões, que não sejamos escravos da mentira, mas que possamos ter coragem de enfrentar e olhar a verdade, Pai, do jeito que ela é, e possamos aceitá-la para a nossa vida, e que o Senhor nos guie para que tenhamos a verdadeira esperança
de que no fim estaremos na eternidade junto contigo. Obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus que nos dá essa certeza. Obrigado pelo teu amor e pelo teu carinho. E é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, você está visualizando aí agora uma imagem. Essa aqui é a imagem de um convite que eu quero fazer, ok? A partir do dia 11, o próximo domingo, às 6 da manhã, nós teremos uma programação no YouTube Adventista Sudeste. A programação, e todos os domingos nós vamos ter aí essa programação toda especial, é uma programação de oração, Reaviva em Cristo. Então nós já temos no sábado, que é feito aqui pela associação, ok? Muitos já têm participado aí das madrugadas, né, com Deus aí às 6 da manhã no sábado, e agora tem no domingo também. Então a partir do próximo domingo, dia 11 de abril, você vai poder estar conosco aí com esses oradores, o pastor Josananda, Arleide, pastor Gilson Brito, pastor Lucas Alves, doutor Rodrigo Silva, pastor Arilton, pastor Irã. Então são oradores, e tem os cantores aí também, ok? Então para você participar conosco aí durante os próximos domingos, e depois nós vamos ter outra novidade também desse momento de oração, tá certo? E vai surgir um novo dia aí também para oração. E a partir do próximo domingo, nós vamos ter então o nosso programa, a continuidade da Semana Santa. Na realidade, o tema é o mistério da profecia. Ok? A gente está combinando aqui, eu e o pastor Jader vai cuidar do Jesus Restaurador da Vida. O dia que ele não puder estar, eu vou cobrir. Eu vou cuidar do mistério da profecia, o dia que eu não puder estar, ele vai me cobrir. Então a gente vai fazer uma dobradinha nós dois aí. E você é convidado a estar conosco. Te agradeço muito por sua presença. Talvez pergunte assim, não vai cantar? Não, nós já encerramos aqui com uma oração que o pastor Jader deixou aqui nesse estudo tão maravilhoso, tá bom? E eu agradeço a você que esteve conosco. Uma boa noite, um bom descanso para você, bom restante de semana. E espero você, não só no nosso culto. Me pediram para dar um recadinho. Pessoal, nós estamos tendo uma presença muito grande de pessoas nos cultos presenciais. Claro, presença nos cultos presenciais. Repeti bastante aqui para você entender, é isso mesmo. Se você tem condições de assistir o culto pelo YouTube, por favor, fique em sua casa. Nós temos muitos irmãos que não têm condições, eles não conseguem assistir o culto pelo YouTube, ou às vezes por não terem a internet, por não ter um aparelho, ou por não saberem entrar aí na internet para poder assistir, ok? Então dê a preferência aos cultos para o pessoal que vai estar coordenando o culto, que são os pregadores, os cantores, e para esses irmãos que não têm condições. As igrejas estão voltando aí lista de presença, porque nós estamos tendo uma quantidade muito grande de pessoas. Então, por favor, não fique chateado, se em algum momento você quiser, eu gostaria de estar na igreja no próximo sábado, e alguém falar com você assim, olha, infelizmente no próximo sábado não dá, porque a nossa lista já encheu. Ou então você que é membro da igreja, suponhamos, de Vila Isabel, você chegar lá de surpresa no sábado e a igreja já está com o seu limite máximo permitido pelas leis governamentais, e aí alguém lá na recepção pedir você para voltar para casa, tá? Mas pastor, voltar para casa, é exatamente isso, tá? E eu falei com eles, eu estou autorizando pedir os irmãos, os membros da igreja, para voltarem para casa. Se você é membro da igreja, digamos, você é membro da igreja da Usina, onde nós estamos aqui, por favor, não vá assistir o culto lá em Vila Isabel ou na Tijuca. Assista aqui na Usina. A não ser que você foi convidado para participar lá da lição, da música, o que quer que seja. Ok? Mas não, assista na sua igreja, por favor. Mas a minha igreja está fechada. Então assista online. Ok? É o nosso pedido aí com muito carinho, para que nós não tenhamos desgosto aí. Nós estamos vivendo em momentos complicados, nós podemos ter aí vizinhos, sempre temos vizinhos que não gostam da igreja, podemos ter vizinhos aí chateados, que podem estar ligando, denunciando, e daí a pouco a igreja vai estar fechada completamente, e aí é complicado.
Ok? Então agradeço vocês, uma boa noite a todos, que Deus os abençoe e até a próxima.